Estamos ao vivo mais uma vez aqui no Influenciando Positivamente. Oba! Hoje a gente tem um convidado mega especial aqui com a gente. Teremos Ozzy Pena, em homenagem ao meu amigo que gosta de um pontinho. Vamos nós! Cadê o Grandiose? Começando aqui com o ponto de Ogum, cortando todas as demandas possíveis e imagináveis. Vamos esperar o meu amigo querido. Ó, vamos no ritmo, todo mundo comigo. Grandiose, cadê você? Eu tô esperando ele entrar aqui pra gente começar uma conversinha bem legal hoje aqui com o Ozzy. Não, Renzo, não é Laroie não, é Ogunhê mesmo, meu amigo. A gente tá aqui. Ozzy, você me manda um convite aí pra entrar aqui na live? Que eu não sei te colocar. A tecnologia aqui tá meio zoada. Me manda um convitinho aí, meu amigo, para você participar ao vivo aqui comigo. Então, gente, começando aqui mais uma live incrível com o meu amigo Ozzy Pena. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ele aqui. Pronto. Eita aí, Grandiose. Vê aí se você já conseguiu entrar com a gente. Eu te mandei um convite. Vê se você consegue. Oi, Vivi. Olha, que honra! Fábio Santos está online com a gente. Que coisa boa! Os carros, câmbio. Opa! Olha quem chegou! Coisa boa! Saudações! Tá tudo aqui meio clima dark, tem que ajustar a iluminação, mas é até bom, né? Um papo mais místico, a meia luz. Tudo bom, Ju? Vou te contar uma coisa, tudo bem. Vou te contar um segredo. A minha internet só voltou agora. Eu estava sem internet. Que loucura, hein, Ju? Essas coisas que acontecem. Sério, sério, não. Eu lembrei do nosso papo lá em São Paulo, tu falando a dificuldade que às vezes a gente tem, né? De trabalho todo, tem de vida real, coisas acontecendo. E eu fui arrumar o celular agora e deu errado. O fiozinho do fone estava sendo esmagado. E improvisei com papel amassado aqui. E como é bom, né? Fazer o que dá com o que tem, né, Ju? É isso aí, estamos num gatilho aqui também. Olha, a gente tá chique, hein, Ozzy? Tem o Fábio Santos aí, tem o Lael. O Lael tá online, você acredita que ele tá aí vendo a gente também? Que Beijão, legal, Lael, pra cara. você. Beijo, Fábio. Muito bom. Lael não conheço pessoalmente ainda, mas já tá famoso da família. Ainda. Pode me sondar Então, aí, Lael. gente, hoje eu tô aqui com o grande Ozzy Pena, que todo mundo conhece. Vocês podem não me conhecer, porque tem gente do canal do Ozzy aqui assistindo também, mas conhecem o Ozzy Pena. Eu sou Juliana Alencar, do Influenciando Positivamente, e o Ozzy é esse grande pesquisador da história da humanidade que aceitou o meu humilde convite para estar aqui com a gente hoje. E eu estou muito feliz, porque hoje o Ozzy vai contar um pouquinho, ele conta muito da história oculta da humanidade, né? Hoje ele vai contar um pouquinho da história oculta do Ozzy Pena. Como foi essa transição que ele fez na vida dele, de largar para lá a profissão, deixar de dar aula e se tornar um grande pesquisador, porque é isso que ele é. O Ozzy não é um cara que fala sem conhecimento de causa, pelo contrário. Ele pesquisa, ele estuda e ele está trazendo para a gente informações que estão na nossa cara e a gente sozinho não consegue ver. Porque primeiro que tem preguiça de pesquisar. A maioria. Tem. Não vem falar que não tem, porque tem. Tem. Segundo, porque só pesquisa em fontes erradas, ou seja, meios de comunicação televisivos e os jornais de circulação livre aí, que a gente sabe que não tem informação, pelo contrário, é só desinformação. E o trabalho do Ozzy é trazer pra gente a informação de uma forma mais clara, às vezes um pouco incisiva, né? Mas, infelizmente, para algumas pessoas tem que ser assim, né, Ozzy? Ju, tu é linda. Obrigado por todo esse carinho. Tu é muito especial para mim. Nosso contato aí, quase 6 anos já, né? De trocas, trabalhos. Muito mais do que só uma afinidade teórica. É uma mão na massa, muito gostoso, né, Ju? Opa, tu sabe meu carinho. Verdade. E tu já começou já com um gatilho que para mim é muito importante, guria. Que é a história da ligação mídia, qualquer forma de periodicidade, porque o periódico, antigamente eles chamavam, né? Porque está constantemente ali martelando notícias, realidades, pode abranger, né? Na novela, no Covid e tudo. Então, a relação disso, Ju,
com a depressão, com a falta de acreditar em si mesmo, com a triste falta que a humanidade no geral sente daquele poder, sabe, de tu poder mudar a tua realidade. As pessoas têm uma realidade tão triste, tão hipnótica do consumismo, da tristeza, do perigo, a vida é assim mesmo, que perdem. Prestem atenção no que eu estou falando, todo mundo que está ouvindo. Reflitam sobre isso. A grande humanidade perdeu a capacidade de sonhar, de acreditar em si mesmo, e isso gera, Ju, e é por isso que tu existe, e muitos terapeutas, por isso que nós estamos aqui, gera falta de amor. Porque tu não tem amor próprio, tu não tem amor com o outro, tu não tem amor para a vida, facilmente cooptado pelas forças do mal. Então, sendo bem direto, e como eu gosto contigo, né, Ju, sem papas na língua, essa ligação em entender o que aconteceu com a humanidade. Por que nós perdemos a estribeira? Para querer alguma reabilitação é importante. E como tu disse, dói, porque envolve estudar, envolve parar de fazer muita coisa que está te fazendo mal, que às vezes é difícil, né, Ju? Sabe? Às vezes é trocar até o marido. Eu não estou falando isso, né? Mas normalmente troca emprego, troca perspectiva, em 10 anos já fez o que queria, sabe disso, né, Ju? Com certeza. Então, assim, o Ozzy, ele traz pra gente um pouco da verdade nua e crua, vamos dizer assim, né? Que ninguém é detentor, né? Desculpa, da verdade absoluta, tá, gente? Não é isso. Mas algumas pessoas, elas têm uma profundidade, né, para tocar em determinados assuntos que são delicados para a grande maioria, com uma forma de se expressar mais popular, uma forma de se expressar que consegue passar para o outro aquilo que é e que dói, como ele falou, né? A gente perde amigo, a gente perde família, a gente perde relacionamento, mas no fundo nós não estamos perdendo. Existe uma grande diferença aí, porque conforme a gente vai buscando, a gente vai estudando, a gente vai pesquisando, a gente vai melhorando como ser humano. E conforme vamos melhorando como seres humanos que somos, né? Falhos sim, mas tentando sempre ser melhores, a gente acaba mudando a nossa frequência. E quando a gente muda a frequência, quem não está na mesma ressonância vai ficando para trás. E Perfeito. Tem uma hora que fica insustentável. Um fica aqui, outro aqui. E não bate mais a coisa. Então, acho que é bem por aí, né, Gáusia? Por isso que é bom ter alguém lúcido perto da gente. Porque o jeito que eu falei foi meio brutal e tu falou com tanto carinho sobre o mesmo processo. Que é delicado, né, Ju? É o processo. Mas que, querendo ou não, se tu pensar bem, né, cá entre nós, evitar essa crise é o que traz essa infelicidade. Como se o desafio está aqui para nós, porra, para aprender alguma coisa, né? Para desenvolver essa melhor versão, que eu gosto de falar tanto, né? Eu acho que essa é uma característica boa para começar o desenvolvimento espiritual, o despertar, seja lá o que for. A outra ferramenta que tu apontou aí de maneira linda, tu tem muita visão, por trauma mesmo, eu comecei tudo que eu falava, eu trazia alguma base. Eu não abri minha santa boca sem ter 10 livros ou muitos links, por medo mesmo de ser agredido, o tema ser polêmico. Então, eu me acostumei desde cedo, Ju, a trabalhar como pesquisador. Como tu disse, ninguém é dono da verdade. Muito pelo contrário, de verdade em verdade, nós vamos chegando a uma visão melhor da tal realidade. Mas isso é um longo assunto. Porém, o que me chama a atenção é isso, que cada um tem direito de pensar com a própria cabeça. E como tu falou muito bem, para encerrar, quando a pessoa começa a pesquisar muito, e cavar muito, e ver muitas verdades na volta, ela começa a ter uma opinião rasgante, que, sabe, dificilmente vai estar... Eu busco uma argumentação contrária. Não é que eu tenho sempre razão, não, mas eu realmente pesquiso muito. Já li mais livros que a maioria dos meus na volta, que vão ler em 3 vidas, na maioria. Então, eu tenho essa certa prepotência, vamos falar honestamente, que poucas pessoas diferenciam a prepotência da arrogância. Que o arrogante é aquele que não tem preparo, sai gritando, fala um monte de merda, mas no fundo não tem prática nenhuma. O prepotente, como a epistemologia da palavra já diz, Ju, é a pré-potência. Tu está te preparando o tempo inteiro, te cuidando, te realizando. Quando tu está num lugar que precisa da tua potência, tu já está preparado. Tu é pré-potente. Então, por exemplo, no campo do teu estudo, de terapia, mestres ascensos, orixás, que eu tenho tantas dúvidas e quero te perguntar algumas hoje. Quando tu vê um cara que nunca estudou, cantando um monte de besteira, não dá aquela vontade de... Aqui, ó, cara, tu nunca estudou sistema nervoso, linfático, que liga no espírito, que conecta no orixá. Não vem dizer que tá falando, né? O pior karma do charlatão é um dia, num grupo grande, encontrar um especialista pela frente, com coragem. Porque vai ser um trauma, ele vai... nunca mais eu vou sair mentindo. Isso é bom porque parece uma coisa, né, como eu disse, é prepotência. Mas para finalizar, isso está totalmente ligado, meu amigo, minha amiga, na humildade.
É uma humildade que te faz, puta, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, mesmo que eu sofra, porque na maioria das vezes sofre, te mete no negócio ali que né, comprar problema dos outros, como diz um amigo nosso, nós vamos citar, é mexer no lixo da humanidade. Ali tu tá mexendo, né? A pessoa tá cheia de problema, não tá sabendo lidar, então tu vai dar um mergulho com ela numa sombra, com uma lanterna na mão, né? Tocando luz em tudo. Essa lanterna são os estudos, são as pesquisas, não adianta. Porque senão fica na crendice, que é um outro ponto que eu chamo muita atenção no meu trabalho. A pesquisa serve para tirar o estado de crendice, que é diferente do acreditar em si mesmo, que eu estava me referindo antes, né, Ju? Crendice no sentido infantil, aquele de que qualquer guruzinho engana, que o governo engana, que o pastor engana, que fica naquele mito, né, das coisas, né? Poderia dar muitos exemplos aqui, nós podemos conversar daqui a pouco. Sim, claro. Eu achei bacana você falando que as pessoas não vão, né, quando elas não entram no caos e elas acabam sofrendo, lutando contra isso. E eu estava falando até com a Priscila, que está aí online. Beijo para você, Pri. Lá no final de semana, que o grande problema das pessoas, principalmente quando vêm buscar atendimento, é que elas têm um padrão de repetição, né? Alguns inconscientes e outros conscientes. Perfeito. Por quê? Vem no coitadismo. Eu sou vítima, eu sou coitado. Posso fazer um pause, por favor? Acontece comigo, claro, claro. Pause rápido. Vitimismo, que eles chamam de síndrome da pacatice, é um vírus extraterrestre de submissão. Falei, depois pesquisem. Vai, Ju. Então, eu estava falando para ela que uma maneira da gente passar pelos nossos processos de uma forma mais leve, né? E andar numa linha tênue e não ficar numa oscilação o tempo inteiro, é entender. Primeiro você tem que entender que os processos existem. Aceitar que os processos existem, porque a gente luta contra. Acontecer e falar, não pode. E é uma força muito grande contra. É lógico, no meio do caos, quando você tem uma sabedoria, ela vem a serenidade, porque você consegue perceber tudo que está em volta e aquilo que está fora já não te atinge mais. Então, é o teu interno. É difícil pra caramba, tá, gente? Eu não tô falando que todo mundo tem essa capacidade. Eu, muitas vezes, não tenho. Eu sou muito honesta em dizer. Mas, quando a gente percebe isso, quando a gente tem essa capacidade de entender que não somos os coitados, que não fomos os abandonados, que estamos aqui, né, por algum motivo, com algum propósito, a gente tem, então, essa serenidade de perceber que está tudo acontecendo e que as coisas boas passam, as coisas ruins também passam e que naquele momento o negócio não está bom, mas que é só naquele momento, que daqui a pouco vai ficar, né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem essa percepção, lógico, a gente tem que estar lá. Olha ela colocando aqui, ó. Mais importante do que eu faço é como eu reajo. É isso aí, é isso. Ó, o Francesco aí, a Glícia, beijo pra todo mundo. A Ju é muito profunda, ela falou, parecia falou 1000 velocidade máxima, coisas super profundas que mereciam pause toda hora. Eu tô falando sério. Especialmente 2 quesitos que me chamam atenção. Vou tentar ver se eu consigo. Primeiro, Ju, eu não sei como tu consegue falar tantas coisas assim sem nunca ter tido acesso a alguns materiais que eu tive, viu? Muito porque a tua conexão de luz é forte. E da onde vem coisa boa, em outros lugares ela está sendo estudada também. Por exemplo, essa questão do que tu falou, de caos, complexo e harmonia. Isso é estudado em Princeton, em escola de estudos avançados, como uma técnica de se conectar com a realidade com responsabilidade. Pegou como é quase a mesma coisa que tu disse. É uma fórmula, guria, te juro. O caos do universo, ele é criado uma complexidade pelo indivíduo, ou seja, o teu entendimento do mistério, isso é muito importante, tu individualmente vai perceber o universo, isso é muito poderoso. E depois disso criado, muitas dos mestres, não sei se está cuidados, como eu disse em Princeton. Voltou. Senhores. Os ET estão por uma volta aqui, né? A gente sabe que quando a gente se comunica, quando a gente se encontra, essas coisas acontecem. Vocês que estão aí em casa assistindo a gente, estejam preparados para algumas falhas técnicas, porque não depende da gente. A gente está aqui, a IA está fazendo esta conexão, então vocês sabem o que pode acontecer, né? Perfeito. Não vamos entrar em assuntos tão profundos hoje, não. Eu tô com e a Bri falou uma coisa assim... aqui, não era para cair.
Pois é, aqui também não. Então, complicado. Mas vamos lá. A Pri citou uma coisa aqui que eu gosto de citar muito e que eu peço para que as pessoas estudem, que eu acho importante, é o hermetismo. A lei do ritmo. É exatamente isso. Então, no momento presente que a gente está, né, nessa situação toda de caos, né, e a nível planetário, não é a nível local aqui, Brasil, país. Não, a gente está a nível mundial. O local virou o planeta Local inteiro, né? multidimensional, porque é planeta, outras frequências, dimensões e linha de espaço-tempo. Tá tudo um caos, tá? Então, algumas coisas vêm para distrair a gente, tirar a gente de um propósito. E eu acho que nesse momento especificamente tem muita gente precisando mesmo de uma acolhida. Não é ser, a pessoa tá frágil, tá se entregando, não é isso. Mas algumas pessoas têm uma capacidade cognitiva de assimilação maior do que outras. Então, quando esse caos se instaura, a pessoa entra no meio do caos e se perde no olho do furacão. Enquanto outras estão no olho do furacão paradinhas ali, conscientes, esperando a tormenta passar. Né? Eu gosto de elucidar com os exemplos meio toscos, mas foi muito bom o exemplo clara de colocar da onde aí eu vim, da onde eu vim. Muito bem, muito bem. É isso, é da tua maneira natural. Eu tento fazer isso. Aliás, tu falou isso antes, né? Quanto mais estuda coisa difícil, mais restrito é o círculo de pessoas que vai poder conversar. E isso muitas vezes é agoniante. No meu caso foi tanto demais que eu comecei esse processo realmente de popularizar certos conceitos que são difíceis de entender, que muitas pessoas não vão nem ler nunca, porque essa coisa está tão rápida hoje em dia, né? Enfim, então isso tornar mais acessível, quase como um convite para que a pessoa queira se aprofundar, fazer uma propaganda, um negócio mais emotivo, sabe? Tentar de alguma forma, usando com meu força total, levar esse conhecimento, que para mim é sagrado. Eu sei que é complexo, mas é fundamental, e tu sabe. E não é da boca para fora, você está ligado em plenitude, autorrealização, felicidade genuína, defesa da tua própria, né, energia. Isso é muito bom. Mas onde eu queria chegar mesmo é que a única coisa que eu tenho, Ju, de verdade, fora, claro, toda a teoria das minhas pesquisas e tudo mais, né, é o meu viver. Isso também é legal botar em pauta, né? Como tu falou. Com certeza, é o principal de hoje aqui. Por isso. Eu raramente fico falando de mim mesmo nessa questão. É uma coisa que é sagrada para mim, e tudo que é sagrado tem que ser protegido, né? Mas mais Lógico. ou menos... Quando tu convidou para fazer a história oculta do Dose Pena, Ju, eu fiquei tão assim, pô, eu vou colocar de maneira para... Porque esse é o meu maior valor, Juliano. É o quem eu sou, não importa o que eu falo. Disso. Quem eu falo. E quem te conhece sabe, quem tem sensibilidade, gente, porque assim, eu falo muito isso, toda live que a gente faz e tudo mais, eu gosto muito de tocar nesse ponto, que emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção, ela te acalora, ela te faz chorar, ela te faz gritar, ela te faz né, extravasar. O sentimento, ele te faz perceber. Te conecta lá no fundo do cosmos. É isso, esse cara assim incisivo, é um cara que não para, que ele luta real por justiça, pela maneira dele, pela visão. Claro. Imagina, fala aí. Não, porque como eu consigo fazer isso que tu fala rindo? Tem a ver com entusiasmo, tem a ver com essa conexão verdadeira. Eu fico feliz de estar vivo, sabe? Então gera essa força, né? E voltando ao raciocínio de quem eu sou, que é valoroso, que tu é muito querida, isso significa para mim, de maneira mais fria falando, que o meu exemplo vai ser a poderosa ferramenta que eu tenho em toda essa história de missão, de autorrealização pessoal minha, né? Por exemplo, cada jornada que eu tive, cada curvinha que eu fiz, se isso for observado de perto, não para ser imitado, porque isso não existe, mas com certeza serve como uma placa de trânsito. Imagina eu querendo aprender alguma coisa e poder ver como uma pessoa que percorreu o mesmo caminho que eu fiz, né? Poder ver e ouvir, observar detalhes. Eu busquei muito detalhes sobre mestres. Por exemplo, Alan Watts, é um cara que eu ouvia muito áudio, lia muito livro. Eu queria saber como é que ele acordava, tomava café, como eu queria abraçar esse cara um dia, sentir a energia dele. Então eu sinto esse ver, ouvir, estar perto como uma ferramenta muito maior do que só o argumento, isso que eu quero dizer. Né? Então, falar sobre minha vida, eu tenho um dever principal que eu vejo, que é ser honesto comigo mesmo e encontrar alguns pontos-chave que não seja só uma perda de tempo, ficar só falando de mim mesmo, e que, de novo, ajude quem estiver ouvindo. Essa é a proposta de hoje, pelo menos. E eu fico muito feliz, obrigado pelo convite. E eu quis que você viesse aqui falar um pouquinho, né, sobre essa sua transição, sobre quem é você, num sentido não tão profundo, porque, como você falou, a gente protege a nossa energia, né, que é a coisa mais importante que a gente tem,
Mas para as pessoas entenderem que por detrás do Ozzy, que está ali batendo, que está jogando informação, que está pesquisando, que está estudando, que está querendo provar, que está querendo mostrar, tem um cara que tem um coração. Gente, vocês não estão entendendo. Querido, vocês não estão entendendo quem é Ozzy Pena. É sério. Eu não estou falando isso aqui para puxar sardinha para ele, não, mas ele são coisas pequenas. São algumas atitudes mínimas. Hoje eu até fiz uma postagem sobre isso, que às vezes a gente acha que a gente tem que fazer muito pelo outro, né? Mas, na verdade, uma coisa mínima, um ouvido, ou um abraço, um sorriso que você dá. Perfeito. Então, o Ozzy, ele tem muito isso. O Ozzy não é um cara... As pessoas vêm até ele, né? Porque as pessoas ficam, Ozzy Pena, tal. O cara é famoso, pô. O cara é da internet. Eu sou um abraçador de todo mundo. Então ele tem isso, ele abre o braço e ele abraça sem medo de, a energia do fulano vai me contaminar. Dana-se o que o outro vem trazer para ele. Mas o que ele tem dentro dele faz ele acreditar que aquilo ali pouco importa, porque o que importa é o que a gente tem aqui, é o que a gente carrega. Então, por isso que eu achei interessante falar, porque como você está fazendo um trabalho grande na internet, né? Os seus cursos, depois você até conta aí para o pessoal, os workshops e tudo mais... Mas o Ozzy Pena é um ser humano também, como a gente, como você que está aí, como eu que estou aqui. E aí ele fala, a Ju tem as informações mais incríveis, não sei o quê. E eu acho tão foda, assim, eu tá conversando aqui agora no meu canalzinho e tal, com um cara desse tamanho, porque ele é um cara que ele estuda muito, ele lê muito, ele pesquisa muito. Eu já fui assim um dia. Hoje em dia eu sou mais sensorial, eu sou mais da percepção, eu sou mais da acolhida. Eu já bati muito, eu já peguei espada para enfiar, e hoje a minha pegada é outra. Mas não deixa de ser a mesma que a dele, só que de uma forma diferente. Então, cada um tem uma linguagem, sabe, de colocar. E eu acho que esse cara merece muito respeito, tá? por tudo que ele é e pelo que ele traz pra gente. Então, assim, Ozzy, conta só pra gente, que eu estou muito curiosa. Por favor. O que te levou... Isso já é coisa tua antiga, não precisa nem dizer, porque você é um estudioso antigo. Mas, assim, o que te fez engajar mesmo nessa questão de estudar a história da humanidade e levar isso para as pessoas dessa forma incisiva e bater, sabe, no sistema de uma forma tão... que pode te trazer tantas rebordosas, eu não estou falando espirituais só, não, estou falando de várias vertentes, você já tomou vários blogs, já fez o seu canal, sabe? Porque você fala de uma forma tão aberta, né? Que ninguém tem coragem de fazer isso. Claro que não, foi forte. Às vezes eu vou lá, dar uma catucada nele, tipo, não é me meter na vida, mas eu falo, pô, cara, teu trabalho é tão foda, não perde isso não. Porque a gente sabe os riscos que ele já perdeu... um canal, já perdeu monetização. E a gente não quer que o Ozzy suma daí, né, gente? A gente quer que ele continue trabalhando com a gente. Então, eu de vez em quando vou lá, meu amigo, pô, eu acordei assim e tal. Eu não sei nem se é algo que seria legal fazer, mas o meu coração pede. E como eu falei para você lá pessoalmente, eu não consigo mais ocultar as coisas do meu coração. Então, quando eu acho que eu devo falar alguma coisa para alguém, eu sinto muito. Você até aí que está do outro lado, que já se consultou comigo, ou que me conheceu pessoalmente, quando eu começar a falar, não é numa de te julgar ou de te apontar, mas é por carinho. É porque a coisa está vindo para mim e eu tenho que chegar para você. Porque se eu não falar, eu sou penalizada depois. Então, conta pra gente aí, Ozzy, como é que foi isso aí? Caraca, isso aí é legal, Ju. Tudo isso aí que tu falou é tão bonito, até esqueci a pergunta, mas como que motivou a buscar a pesquisa histórica? Lembrei. Essa pesquisa histórica e essa incisão. Deixa comigo. É porque, assim, quando eu comecei a trabalhar, principalmente quando eu comecei o canal no YouTube, que foi uma exposição, uma primeira exposição, rapidamente cresceu, o assunto é polêmico. Na época eu estava traduzindo coisa que não chegava no Brasil, sobre política, geopolítica, contaminação da água com flúor, fui caindo em umas conspirações pesadas, trazendo sempre, como eu disse, evidências. Só que chegou num ponto que eu comecei a cutucar o buraco tão fundo, Ju, na questão do sionismo internacional, dos banqueiros, das sociedades secretas. Começou a entrar nessa camada e eu comecei a ficar com medo. Eu era muito contestado, muito ameaçado, energia muito pesada vinha para mim, eu não sabia como me defender. Naturalmente, eu comecei, nos primeiros ataques fortes com relação a judeus, principalmente, que eu falava do sionismo, os caras se ofendiam porque eram judeus. Eu vou ter que te explicar para tu que é judeu, qual a história do teu próprio povo, meu irmão. Com todo o amor do mundo. Eu nem me lembro do nome dele, mas se você assistir isso aqui um dia, ele vai lembrar. Porque não foi o único. Muitos judeus vêm até mim, até o meu trabalho, e entendem
que o próprio judaísmo tem uma ruptura muito feia, que os ortodoxos não aceitam essa 13ª tribo. Aquela longa história da nova ordem mundial, para esclarecer um pouco aqui, que eu acabei ficando especialista, para me defender de qualquer ataque que viesse. Então agora o que eu faço? Eu forneço essas armas para quem quiser. Para quem está de verdade enfrentando esse sistema, o revisionismo histórico te traz esse embasamento, esse lastro, Ju, no facto, e isso te dá uma proteção jurídica até. Então isso tu vai te bloqueando não só espiritualmente, mas materialmente também, contra todo um sistema que está corrompido. Então é legal. Isso é uma guerra, na verdade, de narrativas e argumentos que penetra a academia, as religiões, tu sabe, né? Toda a espiritualidade é preenchida por essa guerra de narrativas. Uma guerra que impede, ao meu ver, que cada um de nós faça o que deve ser feito, que é não precisar de nenhum intermediário, por si mesmo, autodidata, se conectar nessa fonte suprema, que é o nosso Criador, que está aqui agora, e aí sim pode bater no peito e eu sou feliz de verdade, eu estou me realizando, eu contribuo para a humanidade, eu tenho bons amigos, né? E com relação ao que tu falou antes também, Ju, eu perdi tanto amigo nessa aí de estudar demais e tal, não aguentar a superficialidade, nem a hipocrisia, mas tantos, quase todos, que cada um que eu reencontro nessa minha jornada é tão importante para mim que eu faço questão de fazer o meu melhor para, sabe, tipo, dar uma atenção, dar uma motivada. Naturalmente eu tenho isso, de olhar para a pessoa e já transmutar o meu pensamento, já cocriar o melhor que tem ali, seja lá o que for, vai sair, entendeu? Não dá para fazer isso com todos, não dá. Mas com quem eu puder, eu vou fazer, vou dar tudo que a fonte aqui não seca, não. Eu acredito Acho que nisso. foi isso. E é legal, assim, Ozzy, porque eu acho muito importante, né, a gente ter... Ó, Cris tá aí, beijo, Cris! Mas o quê? Mas enquanto as pessoas não são autodidatas, a gente vai tentando aqui devagarzinho. É isso, Sempre. nosso papel aqui, de alguma forma, é levar um pouquinho de informação, cada qual no seu ritmo, né, para essa galera. Então, assim, beijo, Cris. o que você falou aí das pesquisas e tudo mais, às vezes eu me pego falando, caramba, como é que eu vou falar para as pessoas que eu sei alguma coisa que eu não tenho uma fonte para fornecer? Mas né? essa pergunta é profunda. Porque normalmente tem uma bibliografia aí por detrás, tem informações científicas, tem base de pesquisas históricas, e às vezes quando eu vou falar sobre algum assunto, eu não sei como, mas eu sei. E aí eu vou falando e a informação vai saindo. Perfeito. E eu não sei como que eu sei aquilo, tá, gente? Vocês me desculpem, mas eu não... Juliana, onde você viu isso? Eu acho que eu vi na minha cabeça, porque eu não vi em lugar nenhum. E aí eu vou lá ver alguém falando sobre uma temática específica e a pessoa está falando exatamente aquilo com base científica, com pesquisa, com tudo. Eu falei, então eu acessei alguma coisa, ou é alguma lembrança que tem de memória celular, como é que é? Mas é muito delicado, porque às vezes as pessoas... Ou é as duas coisas. Que as pessoas, elas querem mesmo que você faça, hoje em dia, né, de acordo com... Juliana, tu sabe que existe uma dimensão que é uma biblioteca universal frequencial. Óbvio que a tua antena tendo apurada, tu vai captar aquilo ali, que, digamos, é a realidade. Tu pega aquilo ali e começa a traduzir do teu jeito. Essa capacidade existe. Mas, se eu estivesse falando só com seres que reconhecem isso, que sabem que tem um dever, como a Cris falou, né? Se eu estivesse falando só com um ser que já está acordado, que tem que buscar sozinho as informações, vai ser autodidata, cara. Não acredita em mim, não. Estou aqui, não preciso te explicar nada. Se eu estivesse falando com seres seletos, eu podia ir direto ao ponto. Abria todo o jogo, largava a minha opinião, era sarcástico, interpretava como eu quisesse. Mas como isso não ocorre, eu preciso ter essa base. Preciso ter 3, 4 livros, 5 estudos científicos. Vamos lá, quer estudar extraterrestre? Vai ler o Robert Temple, que ele escrevia sobre Sirius. Cara... Né? E antes de falar a opinião dele, o Robert Temple, ele expunha 10 teses que dizia que ET não existe. O pesquisador aqui escreveu 5 livros que não existe. Ok. Esse diz que não existe. No 10º ele disse, agora eu vou dizer, existe e está aqui. E começa. Dogons na África, 5.000 anos antes de Cristo. Comprovado. Comiu carne de ET e saiu pulando, sabe? Tinha um mapa de Sirius A, Sirius B e Sirius C, Ju, em 1800 e pouco. Sendo que a NASA só identificou Sirius B em 1998. É prova cabal forense, os caras sabiam de alguma coisa. Então é legal, né? Tu fica forte no argumento.
Com certeza. Isso é muito importante, né? Essa base bibliográfica científica é muito importante. Especialmente então, lidando com metafísica, espiritualidade, né, Ju? Exatamente. Aí é complicado, porque aí já entra o povo do místico, né? Gente, a galera não entende um negócio assim, ó. Eu sou umbandista com muito orgulho, com muito amor no meu coração, tenho muito orgulho da minha Umbanda, mas assim como a Igreja Universal, como a Umbanda, o Candomblé, a Igreja Católica, tem um monte de lixo, tá? Tem um monte de lixo. Só que tem também o lado bom da coisa. Tudo na vida é assim. Tem o lado ruim e o lado não tão ruim assim, né? Exato. Então, por que eu tô falando isso? Que você falou assim, na espiritualidade e tal, não sei o quê. Só que até para você estudar a espiritualidade, você precisa estudar de fato, você precisa se aprofundar em algumas temáticas para não entrar no misticismo e ficar achando que um ser de luz vai descer ali e vai te resgatar, porque não vai, cara. O trabalho é teu. Claro. Vou esclarecer algumas coisas. Por favor, conclua. Muito, muito. O Oz, ele faz um trabalho, né, de estudo da história da humanidade, e se você que está aí do outro lado, que tem uma religião, não entende da história da humanidade, você não vai entender da religião que você está frequentando. E você vai cair no dogma, na ortodoxia, e vai ser só mais uma ovelhinha dentro de um curralzinho. Então, você pode estar dentro da religião, assim como você está dentro da Matrix, e não ser da Matrix, e você pode estar lá e não estar de acordo com todos aqueles dogmas, aquela ortodoxia. Você pode ter o seu direito de expressão, trabalhar com as suas hierarquias da forma mais pura e clara possível, mas não necessariamente preso dentro de uma condição religiosa. Então, por isso que eu, mesmo estudiosa de várias temáticas, de várias escolas diferentes, estou dentro da minha Umbanda, faço meus trabalhos, tenho as minhas conexões, amo os meus orixás. Então, é porque a gente consegue fazer essa separação, né? E não fica aprisionado no sistema de controle que é a religião. Que pode ser qualquer um, né, Ju? Qualquer um. Pode ser qualquer o orixá, charlatão, o pastor lá, charlatão, né? O caído do curso, todo. O charlatanista para tudo que é lado, como tu falou, né? É importante buscar essa percepção apurada das coisas, né? Até porque, como tu falou, o que é o místico de verdade? Vamos buscar a palavra, né, que está manipulada. A verdadeira significado místico é aquele que encara o mistério. Porra, se a vida é um mistério, nós estamos sempre encarando ela, todo mundo tem um dever de ser um místico verdadeiro, né? O sentido verdadeiro. O que quer dizer com isso? Vamos levar para a minha vida, então, já que estamos aqui botando as bofas. Quando eu tive certeza que tinha nave lá em cima, eu peguei um monte de livro. Eu li o Robert Temple, por exemplo. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu não estou dizendo que é o certo, mas eu recomendo a todos. Vai buscar avistamentos. Joga o teu corpo no laboratório, começa a pegar aquela teoria e treina ela, porra. Busca um negócio que eles chamam de pragmatismo, que é aquilo que vai reforçar a tua gnose, o teu conhecimento gnosiológico. Vai sair da teoria do livro e da discussão teórica que vai começar a ser incorporada pela pessoa. E aí não é legal, porque isso aí se torna... A pessoa é aquilo que ela está falando, pensando, estudando. É um alinhamento, sabe, Ju? E todo esse processo, ele é chamado de muitos nomes, né? Mas o nome mais fácil para você entender, que nem é metafísico, é a integridade. É cada um de nós tentar unir, né? Integrar o que tu está pensando no que tu está fazendo e agindo, sabe? Falando, pensando, agindo. Não de separar muito isso, porque desgasta, acaba com a tua energia. Estou pensando uma coisa, mas tenho que fazer outra, tem que disfarçar outra. Caralho, acabou a energia. E aí os mestres sempre recomendaram isso, Jô. É difícil, exige toda a tua energia estar presente no aqui e agora. Segurar os macacos loucos pulando aqui do passado do futuro não é para qualquer um. Entendeu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, assim, por isso que eu tenho respeito tamanho, né? Desculpa, pelo assim, trabalho de vocês. Não, mas hoje você tá super relax. Eu acho que o meu pessoal aqui tá emanando umas vibrações, assim, de relaxamento, que hoje você tá super de boaça aí. Eu confesso que eu ouvi uns 3 pontos de Umbanda antes da live. Opa! Hoje foi dia. É muito, porque é outra coisa aí também que as pessoas, eu estava falando isso com vocês lá no final de semana, as pessoas acham que é para animar, né, o público, né, que frequenta o lugar e não entende muito de frequência. Aí tem que estudar física. Aí a gente já vai lá na física. Claro. É que, infelizmente, a religião africana, ela anima naturalmente, mas é sagrado, não é para animar, mas anima. Sim, não é para animar. Cultua a vida. Tem todo um porquê daquele ritmo, tem todo um porquê daquela palminha,
do som do atabaque, tudo ali é ritmo. Ritmo, Claro. frequência, vibração, Claro. hertz. Então, não, enquanto o povo está entrando, que está tocando, está batendo palma, está tocando tambor, está cortando, já limpando o miasma elemental, você está passando na fumaça do Exatamente. defumador. As salamandras estão trabalhando ali, desimpregnando o corpo físico para você poder se conectar com aquela frequência. Então, como é que você vai saber isso? Indo no centro de Umbanda, você vai chegar lá e vai ter explicações na parede? Não, estudando. E é o que você falou no começo. Eu acho que para a gente ter uma base de argumentação, né, uma coisa pautada, que as pessoas apontam muito, eu acho que tem que estudar. Então, por isso que quando eu experienciar, como tu falou, né? Tem que ir experienciar, lá, aí a gente entra na gnose. É. Eu gosto dos gnósticos, né? Porque eles estimulam, eles te colocam a experimentar. Não te dão uma teoria e falam, agora vai para casa e estuda. Não, vai para casa e pratica. É uma experiência. Você precisa vivenciar entendida, isso. né? A gnose em si, que é esse acesso ao conhecimento, né? Muito interpretado de maneira errônea, mas é isso que tu falou. É um compromisso com aquele estudo, né? Tem gente que é o oposto, e eu respeito até, sabe, né? Mas assim, eu me perdi todo aqui. Eu já estudei muita gnose, né? Tu sabe. Eu fui direcionado, já seria bom continuar falando isso, para a tal da gnose de Princeton, que é muito pouco conhecida. Bem misteriosa, difícil até catar. Gnose de Princeton significa o quê? Que a alquimia, os conhecimentos sagrados, eles foram, Ju, em determinado momento, levados para a academia. Então, na NASA, se tem lá a salinha selada eletromagnética com um médium ali canalizando mensagem da puta que pariu, eles direcionam a antena. Isso desde os anos 60. Imagina que não está agora. Então, eles chamam isso de gnose de Princeton. Inclusive, eles traduzem placas. Foi o livro que eu dei de presente pro Fábio. E o Pratilmos também. Traduzem placas. Como assim placas? Eu tô doida para abrir o meu para ler. Conhecimento a nível de placas. O que seria isso, meu amigo e minha amiga? São placas que são encontradas, por exemplo, as placas que falam de Enlil, Nimrod, aquelas tábuas da Suméria feitas de barro. Aquilo é chamado de, no meio acadêmico, como conhecimento a nível de placas. Normalmente tem um idioma difícil de traduzir. Qualquer hieróglifo egípcio é considerado a nível de placas. Demanda interpretação, demanda as tais palavras difíceis que a Cris falou, o Ozzy falou da epistemologia. Porque como é que tu vai abordar todo esse mistério sem ter esse respeito por toda a tradição que já estudou aquele mistério, que eles chamam de axiologia? Como é que tu vai estudar esse mistério sem ter a hermenêutica? Ele falou do estudar o Hermes, que tem um termo, quem estuda direito sabe, hermenêutica, que significa vai com respeito, rapaz, porque tu está entrando num negócio que é cifrado. Vai com calma, minha irmãzinha, antes de querer dizer que já entendi. Porque o negócio é misterioso, tem camadas, tem mais camadas. Saca, Ju? Então, essa integração com o mistério, voltando de novo, né? Criando a tua complexidade em volta do caos, trazendo harmonia. É isso que nós estamos fazendo. Sintetizando. E a Cris falou uma coisa aqui que eu achei bem legal, que ela está dizendo que eles, né, metafisicamente falando, seja qual hierarquia for, querem que a humanidade tenha interesse real e não só curiosidade. Não claro. É tipo, por que assim, só para saber e sair falando. Mas é entender aquilo de uma forma profunda, é ter o conhecimento daquilo, né? Trazer para a prática, então, assim, o pragmatismo. Eu tenho vida real, é isso. Né? Eu trabalho com uma vovozinha que ela costuma falar para mim assim, ela dá meio que uma de ET Bilu de vez em quando, busque conhecimento. Mas é porque ela fala para mim, ela busca o conhecimento que eu te dou a sabedoria. Então, muita coisa que eu fiz na minha jornada de pesquisa, de estudo dentro, né, das minhas questões com que eu trabalho, essa velha ela teve uma participação muito importante para mim. Tá? Claro. Muitos mestres. E ela falava para mim assim, vai buscar o conhecimento. Eu falei, mas qual conhecimento? Ela vai aparecer um leque de possibilidades e você vai pegar aquela que ressoa com você. Mas claro, você vai estudar, você vai aprender. E a sabedoria de como vai usar aquilo no seu dia a dia para as outras pessoas, deixa com a gente, que a gente te dá. Então, as pessoas ficam, mas aí eu leio um livro e eu não entendo nada. Não, você não está lendo com profundidade, você está passando o olho no livro. Ou talvez aquele assunto, naquele momento, não seja pertinente a você. Muda, vê outra coisa, depois volta lá. Mas olha com cautela, olha com a vontade real de entender o que está ali. Tá? Que as coisas vão sendo mostradas, é o que a gente fala de ler nas entrelinhas.
Às vezes Claro. tem informações que você pega num livro que você lê que o outro não percebeu. E quando as pessoas têm essa troca, né? O Ozzy lê um livro, eu leio um livro, e a Claro. gente vai trocar, cara, isso é sensacional, é Maravilhoso, importante sensacional. demais. É Demais. bom, é Eu muito tenho bom. alegria por isso. Eu Quando eu conheci, recomendo. quando tu me apresentou, porque foi a Ju que me apresentou, vamos abrir o jogo, né? Para geral aí, para Fábio, toda essa turma, né, que está conosco agora, Chilena, Cris, Johnny, o Rodrigo, vou esquecer com certeza um 3, 4 aqui, que, né, Karina, todo a equipe, né, geral. Cara, é uma família. Cada vez mais tá mais legal a aventura, todo mundo se ajudando. Mas foi a Ju que fez a ponte, né? O que eu quero dizer com isso é que, cara, a afinidade que eu tinha com esse grupo já, Ju, disso que tu disse, de estudos, tinha lido o mesmo livro que o Fábio, já estava na mesma pegada de estudos, Verdade. sabe? Particularmente muito irmão. Então isso, pô, me dá mais confiança ainda de que cada um, mesmo sozinho, pô, calma, uma hora vai aparecer o grupo. Né, Ju? Vai aparecendo. Você apareceu para mim, apareceu Com para ti, certeza. vai aparecer. Só Quando que a a gente questão começa é a questão da vibração, né? é Frequências, que né? inclui prática. A vibração Você para ficar vai. sonora. Sonora a vibração. Não, não Estou adianta você tentar aqui! ser perfeito. Você tem que Não. ser de verdade. Porque aí quando Né? você é de verdade, a tua frequência é real e não é uma frequência fictícia que fica oscilando e alterando. Então você acaba atraindo para si, Claro. né, pessoas na mesma vibração, com os mesmos propósitos. As pessoas, eu me sinto tão sozinha. Gente, olha só, a gente também é muito sozinho. Não pensem em vocês que a gente tem alguém para conversar todo dia. Eu tenho gente para conversar quando eu estou em evento ou quando eu estou aqui numa live. Agora, no meu dia a dia, é muito silencioso em relação a tudo isso, né? Eu Eu não tenho um tenho uma Scooby-Doo e a abertura. minha mulher que eu Ah, quase você tem o Scooby. enlouqueço. Coitada, diga como é que me atura. Não, a minha filha às vezes faz umas perguntas bem aleatórias, assim, ela inclusive pega o Ah, telefone dela quando tem filha live de é um vocês bom. aí. Filha É com muito boas bom. perguntas, Ju, é um professor, hein? É bem legal. E eu acho que eu quero falar uma coisa que você falou, Ju, que me apresentou. Na verdade, você veio para mim, né? A gente se frequenciou aí, se encontrou. Eu vi o Ozzy, gente, num vídeo muito antigo. Uma amiga minha Que que vergonha. fala que eu sou a louca do ET, que eu sou a da Lua, a Ju é da Lua, a louca do ET, não sei o quê, que eu sempre falava que eu queria tacar um meteoro lá na Lua, uma bomba na Lua. Ela, por quê? A Lua é tão maravilhosa. Mas isso fica para uma outra ocasião. Tão Essa minha brilhante, como amiga, brilha! é, essa minha amiga, ela me apresentou você, ela me mandou um vídeo teu, você estava perto de uma Kombi contando, né, que Tu você me tinha disse da deixado tudo Kombi. para lá, largou tudo, largou a vida, largou tudo e foi Perfeito, atrás de perfeito, estudar, de perfeito. pesquisar e tal. Falei, Muito bom. cara, eu quero conhecer esse cara de alguma forma. E aí eu comecei a acompanhar o canal dele, lá no comecinho, que infelizmente já tiraram todos os vídeos e agora, por fim, ele acabou perdendo o canal total. Nada Mas por foi um acaso. vídeo assim que foi muito simples, que foi um vídeo que você via que ele estava ali honesto, falando da trajetória dele, de como foi e tal. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a buscar quem era o Ozzy Pena. E aí daí em diante eu comecei a seguir, a acompanhar. Eu fui vendo o crescimento dele, a mudança dele, né? Em se Que tu posicionar tem, diante tu tem muita, das tu tem pessoas. muita visão, Ju. Tu tem visão estratégica, tu tem teus dons e tu aplica eles em cuidar de coisas importantes. Não só eu, né? Mas todo esse trabalho que é desenvolvido, né? Tu sabe disso. E, enfim. E, e aí eu recebi uma mensagem do Grandiose, tipo, eu fiz um comentário, uma postagenzinha, né? Que nem ele responde vocês, que eu acho isso massa, ele responde todo mundo. Ele me respondeu, eu falei, nossa, o Ozzy tá falando comigo. Cara, e agora o cara tá aqui comigo, ó. Eu abraço Como esse cara, pode, que eu já né? tô pessoalmente com ele. Então, isso Imagina, pra mim, assim, é grandioso demais. pra Não mim é pela também, Ju, de verdade. tietagem ou porque o Ozzy é um cara que tem uma visibilidade, não é isso. Mas é por eu Afinidade achar as genuína. ideias dele, né, Eu muito sei disso, eu reais. sei. Eu sei Então, disso. é muito importante para mim Quando eu comecei a me esse. expor, Ju, essa simplicidade foi o que estava ali, porque não tinha nada, não tinha câmera, não tinha nada. O que eu tinha era um puxão de orelha gigantesco. Vai trabalhar. Então eu comecei de maneira até ingênua, de uma certa forma, sabe? Falando, como eu disse antes, sem muito embasamento nos primeiros vídeos, indo direto ao ponto. Foi um aprendizado enorme, saca? Então, vale a pena. A pessoa tem que ter coragem, às vezes, para buscar o que tem dentro do coração, né? Acaba trazendo coisas que a gente não espera. Isso que é interessante. Toda a trajetória da pessoa acaba fazendo sentido quando tu escuta realmente o que tu tá sentindo, né? Tava falando da velhinha, eu sabe o conselho, eu lembrei do meu avô. Pô, tinha 9 anos de idade, minha família era crente, viu? Meu pai e minha mãe evangélicos até hoje. Falava lá da história
Moisés, Abraão, eu adorava, saca? Aí eu ia para casa do meu avô, maçom, capa preta, e dizia, meu filho, quem inventou a história do Caim e Abel foi um maldito judeu. Eu, não, vô, não fala isso. E pior, aí meu avô dizia, vai lá e pega aquele livro lá, ó. E a Bíblia não tinha razão. Eu sempre falo essa história. Aí lá, aquele livro que ele nunca deixou eu ler esse livro até os 12, 13 anos. Que estava lá escrito, documentos do Egito, tal e tal, que o Moisés, que hoje já tem provas, Ju. O Monte Ur, onde se encontrou o ouro monatômico ali perto do Egito, entre o Egito e ali já se sabe que era um templo egípcio. Então, ali existem documentos que comprovam, não só que Moisés, que era um grande estadista, um grande sábio, que foi quase um faraó, segundo os documentos, mas ele cometeu um crime lá. A história da Bíblia tem sentido, mas ele contava a parte oculta, que era o crime de Moisés, que ele não ia mais poder ser faraó nem nada, que ele conheceu, então, os hebreus em cativeiro. Olha que interessante para um pesquisador isso. A história da Bíblia, que os hebreus foram cativos para o Egito, depois cativos na Babilônia, e depois se espalharam pelo mundo. Quem conhece a história? Saber que não foi bem assim. Saber que o povo hebreu foi para o Egito, era só uma tribinho, cresceu lá como escravo, um tal Moisés os libertou, que agora eu estou dizendo, Moisés era o estadista, corrido pelo Egito, que tirou um povo dali, criou realmente um estado para aquele povo, adotou deuses antigos dele, que é o tal Jeová, o deus da guerra. Depois foi levado cativo para a Babilônia, e para concluir a história louca, isso tudo gerou no culto babilônico, que é a Cabala, que é a nova ordem mundial, que está viva desde aquela época. No sistema financeiro, no sistema da televisão, no sistema político, está nos implantando máscara, essa é a mesma turma, linhagem, sabe? Então tu vê essa história, duas coisas acontecem, ou quatro coisas podem acontecer, na verdade. Os rabinos avisam, né? Ou tu morre, ou tu fica louco, ou tu não quer mais saber disso, ou tu te ilumina. Eu torci pela quarta e incentivo todo mundo a tentar a quarta opção. Que traz uma lucidez, viu? Traz uma certa força. Vocês veem aí, gente? A gente está falando de uma coisa tão simples e olha a aula que ele está dando pra gente aqui. Aula de história exclusiva! Moisés, o pau no cu! Muito bom! É louco, muito né? bom. Porque tem que saber as raízes, né, Ju? É legal, né? Lógico, a gente precisa saber. Não, Ai, Caim, cara, não, olha, eu vou te falar. De Caim, hein? O mito de Caim, fala. Não, eu tô preocupada, porque você acredita que a gente já tá chegando em 1 hora de live? Já é sempre assim. Passando aí, batendo aí? Juzinha. A gente tem 6 minutinhos, assim, bem curtinhos. Eu tenho o maior pavor de perder o conteúdo, né? Que infelizmente o Instagram ele tem esse problema. Então, gente, assim, ó, eu vou falar algumas coisas. Eu quero aproveitar esses 6 minutos faltantes aí para o falar, convidar vocês para o workshop que ele vai ministrar agora no próximo final de semana. Eu quero que ele convide vocês e fale como faz. Quero convidar vocês para o meu canalzinho novo lá no Telegram e o canal do YouTube. Vai lá no Influenciando Positivamente no YouTube. Quem sabe as próximas lives a gente não consiga fazer no YouTube, que não tem tempo. E a gente consegue fazer e deixar gravado lá, né? Sim, Por enquanto eu estou usando aqui porque é onde a galera mais me segue e a gente consegue uma interação. Mas lá no YouTube me segue porque a gente consegue, de repente, fazer algo maior, uma live com mais tempo. Porque com o Ozzy, cara, não dá, 1 hora não dá. Que raiva! Com o Ozzy não tem condição. Ju, entendeu? Beijo, aí, te amo, tamo junto. Vamos te agradeço muito por você estar aqui comigo. Vamos! Opa! Claro. Aí ele vai contar aí, ó. Exu Zen tá falando aí para fazer uma história, contar sobre a história de Caim e Abel. Nem falei do tempo que eu tocava tambor. Não... Opa, não deu tempo de nada, caramba. Mas a gente volta, eu prometo. Claro, Ju, claro. Super quero ter um bate-papo gostoso desse com você, que foi super leve, sabe? E assim, a gente acaba aprendendo, né? A gente aprende uma série de coisas. E a galera que tá aí do outro lado aprende não só sobre história, mas sobre comportamento humano, sobre ser humano de verdade. Então isso para mim é o que mais importa, que é o intuito do canal. Agora conta aí, do final de semana, como é que faz para se inscrever? É isso aí, só no ozipena.com/ww2, tá? A história oculta da Segunda Guerra Mundial. Vão ser 2 dias inteiros de furação de Matrix. Se não chegar a CIA e o FBI nesse curso, não chegam mais. Nós estamos realmente trazendo para atitude. Muito mais que uma espiritualidade, teoria, é prática, é ação conjunta, é direcionamento, isso é muito legal, é um prazer estar aqui. Só buscar no ozipena.com, vai lá que tem ainda 100 vagas. É a última semana, viu? É agora nesse fim de semana. Opa! Que bom, que bom.
Querido, obrigada mais uma vez por junto. estar aqui comigo, por ter topado esse convite. Gratidão por tudo. Você é um cara super iluminado. Eu gosto muito de você. Estou muito feliz com a nossa conversa e que a gente possa ter muitas outras, tá? Beijo pra ti, tá? Mantenha esse teu sorriso aí. Se te incomodar, me chama que eu jogo raio. Beijo. Tamo junto. Beijo, juntos, é nóis.